Boa tarde a todos. Quinto ano, hoje é aula de ciências, tá bom? Você irá pegar seu livro de ciências, porque nós iremos falar hoje sobre o corpo humano, que é muito importante nós sabermos as partes, né, como está dividido o nosso corpo. Isso é bastante importante para a nossa vida. Então, você vai abrir na página 66 e iremos falar um pouquinho sobre o nosso corpo. Nosso corpo é uma máquina perfeita, trabalha dia e noite sem parar, para manter as nossas necessidades vitais, como dirigir, digerir alimentos, obter oxigênio, excretar substâncias indesejáveis e etc. Costumamos dividir o corpo em três participações: cabeça, tronco e membros, que são os braços e as pernas. Na cabeça está localizado o crânio, está constituída pelo crânio e a face. Nela encontramos o olho, o nariz, a boca, e dentro do crânio temos o cérebro. Ele é o grande responsável pela nossa capacidade de pensar, e é graças a ele que podemos coordenar diversas atividades, como andar, como falar, como nos equilibrar. Tronco, que é essa parte, ele é composta pelo tórax, pelo abdômen. Dentro do tórax encontramos o coração e os pulmões, tórax e abdômen. No abdômen encontramos o estômago, o fígado, o intestino e os rins. Agora vamos para os membros. Os membros, eles são superiores, que são os braços, e inferiores, que são pernas, tornozelos, pés, ok? Aí tem uma divisão, né? O crânio, tórax, abdômen, coxa, joelho, tornozelo. Tá explicando as partes do corpo. Página 67. Vamos para a nossa atividade. Complete as frases. Nosso corpo é uma máquina perfeita. Trabalha de dia e de noite sem parar para manter nossas... Aí no início do texto tem esse complemento. B. O corpo humano é dividido em três partes principais. C. O tronco é constituído pelo E D. Os membros podem ser 3. Marque um X, as afirmativas corretas e corrija as erradas. Então, nas corretas você vai marcar e nas que estão erradas você vai corrigir ao lado. 2. Responda as perguntas abaixo. Quais são as partes do corpo que compõem a cabeça? Né? Na primeira página, na página 66, está explicando tudo, né? Todas essas perguntas você irá encontrar na página 66, que explica bem direitinho, né, o que irá pedir. 4. Leia o texto e em seguida circule as partes do corpo que fazem parte da cabeça. O que está na cabeça você vai circular no texto. Agora vamos para célula. Vamos aprender um pouquinho o que é célula, tá certo? Página 68, que também faz parte do nosso corpo. O corpo da maioria dos seres é formado por milhares de pequenas partes vivas, chamada célula. Então, nosso corpo, ele é formado por vários pedacinhos, por várias partes vivas, e isso é chamado de célula. As células são estruturas que formam o nosso organismo. Há em uma pessoa milhares de células que desempenham várias funções. Elas são pequenas, que não conseguimos observá-la a olho nu, ou seja, enxergar como natural, né? Como eu enxergo um lápis, uma garrafa, não consigo. Só através do microscópio, ok? Alguns seres vivos podem ser formados por uma única célula. São unicelulares. A exemplo de ameba e bactéria, que são formados só por uma célula. E os que são formados por várias células é chamado de pluricelulares, que somos nós. As células podem ser dois diferentes tipos. Células eucarióticas, que são células encontradas nos animais e nos vegetais, então nós não temos. E as procariontes,
tipo de células da bactéria. Somos classificados como animais, né? Então a gente vai ter a eucarióticas, células eucarióticas e a célula procarióticas, a imagem aí. As células eucarióticas, na página 69, são bem maiores que as células procarióticas e aparecem uma estrutura mais organizada, enquanto os seres procarióticos são os mais simples, ok? Geralmente, as células são formadas por 3 partes: núcleo, membrana plasmática e citoplasma. Cada parte com funções estabelecidas. O núcleo é a parte responsável pela reprodução da célula. A membrana plasmática envolve e protege a célula. E o citoplasma armazena a substância necessária para a sobrevivência da célula. Tá bom? Aí, né, tem assim, ó, veja a seguir alguns tipos de células encontradas no nosso corpo. A hemácia, ou glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e as células nervosas. Agora vamos para a nossa atividade na página 70. 1. Responda as questões abaixo, né? Então o texto vai nos ajudar. O que são células? B. Como são chamados os seres vivos formados por uma única célula? D. Um exemplo, né? Como a tia deu. C. Qual é a diferença entre uma célula eucariótica e uma procariótica, que está na página 69, a diferença entre as duas. 2. Escreva o nome de algumas células que formam o nosso corpo. Você pode, né, ver na página 69 que a gente acabou de falar. 3. Escreva V para verdadeiro e F para falso. 4. Pesquise e desenhe no quadro abaixo um microscópio. Em seguida, escreva qual é a importância desse objeto para a ciência. O microscópio é um instrumento bastante importante para a ciência, porque ele permite a visualização de coisas minúsculas que nós não podemos ver a olho nu, né? Então, assim como outras estruturas são visíveis a olho nu. 5. Observe a célula e nomeia cada uma de suas partes, né? Lembrando que ela tem 3 partes. Aí você tá aí, a setazinha indicando, você vai dizer o nome delas. E 6, vamos aprender mais sobre o tema. Escolha um tipo de célula do corpo humano e, em um trio, realize uma pesquisa de vídeo na internet que abordem o funcionamento dessas células no organismo. Ao final, realize uma exposição e mostre o material que você encontrou para os demais. Então, você vai escolher uma célula, né, e vai pesquisar sobre ela e falar um pouco sobre ela, tá bom? Nossa aula de hoje foi bem interessante, porque descobrimos um pouquinho sobre o nosso corpo, tá certo? Até a próxima aula.